eu gosto muito desse tópico aqui, que é o tópico 8.4. Ele ajuda a gente a entender. Se você não entende como é que se dá o aquecimento dos pneus durante uma corrida, né, eu acho que esse tópico ele é fantástico. Né? To get an idea about of how temperature, eu sempre gosto de ler o nome do tópico, né? 8.4. Where does tire temperature come from? De onde vem a temperatura dos pneus? To get an idea of how temperatures build up at the tire tread surface, we take a closer look on equation 8.3. Essa equação grande aqui que assusta, mas não é tão complicada assim. This formula is based on a thermal tire model developed by Danny Nolan. Eu adicionei esse cara no LinkedIn e ele me aceitou. É muito legal os artigos que ele posta lá. Eu acho que ele é só o criador desse software, o Chassis Sim. And use it to predict the average tire temperature in the Chassis Sim lap time simulation software. Bom, o que é que essa temperatura, essa equação nos traz? Isso aqui é basicamente um balanço de energia. Equation 8.3 gives the rate of temperature change in the tire tread surface. Sigma T, sigma Tzinho, depending on a large amount of parameters. Bom, aqui eu tenho, né, a taxa de variação da temperatura. Né? E como isso é um balanço de energia, eu tenho aqui os componentes de energia interna e eu tenho os componentes da energia basicamente produzida, né, devido à interação do pneu com a pista e com o meio. E a gente vai entender isso agora. Nesse primeiro aqui, eu tenho Fy, que é a Lateral Tire Force, a força lateral produzida no pneu. O Fx, que é a força longitudinal, que é a força para frente, né, produzida no pneu. O alfa, que é o ângulo de deslizamento. O SR, que é a razão de deslizamento. Velocidade, que é o V, certo? Ou seja, já falei aqui todos esses termos. Bom, então, o que é essa componente aqui? Essa componente aqui é basicamente o que o pneu produz devido à aceleração, giro do volante, frenagem, tudo que tiver relação ao controle. Isso aqui está no comando do piloto. Tudo que está no comando do piloto está nessa equação aqui. Aqui entra tudo, certo? Ou seja, por isso que em volta de apresentação a gente vê piloto fazendo aquele balezinho, aquele slalom lá. E se você prestar ainda mais atenção, você vai ver que alguns pilotos giram o volante muito além do necessário para fazer o slalom, ou seja, eles estão arrastando o pneu na pista, criando o que? Um slip ratio, só para aquecer o pneu, né? E o que acontece também, alguns reduzem a velocidade e aceleram para dar uma distracionada nos pneus, ou seja, estão fazendo um slip angle, certo? Ou um slip ratio aqui. O slip angle é com a direção, certo? Então, isso aqui é o trabalho manual do piloto, né? E esses outros termos eu vou mostrar agora. Nós temos aqui que esse casinho, né, essa letra K minúscula, thermal conductivity between tire and air, ou seja, é a condutividade térmica entre o pneu e o ar, certo? E o K-track, né, é thermal conductivity between tire and track surface. Isso aqui é convecção da temperatura do pneu com o ar externo, certo? Isso aqui é condução do pneu com a pista, certo? E aí nós temos que T-ambi é a temperatura ambiente, TT é a temperatura do pneu e T-track é a temperatura da pista, certo? Ou seja, quando tem uma pista muito quente, aquele dia super caloroso, quente pra caramba,
dependendo do local, isso aqui vai influenciar, né, no aquecimento dos pneus. Né? Se o tempo está quente, idem. Né? Além disso, eu tenho também as condições do asfalto, ou seja, vai entrar aqui a condutividade térmica do asfalto. Né? E aí eu tenho aqui a temperatura do ar. Né? Então isso tudo influi. Está aqui todas as componentes que vão fazer variar, né, a temperatura do pneu durante o uso dele. E eu tenho essas outras componentes aqui que o autor vai explicar logo agora. The multiplier, né, esse multiplicador, né, represents the thermal properties of the tire, ou seja, são as propriedades do pneu que tem influência na temperatura. A primeira delas é o reed capacity, né, é a capacidade térmica dele. A outra é a densidade do pneu, do material, da borracha. E o HF é um fator de escala, certo? Basicamente, isso aqui é quase como se fosse uma energia interna do pneu, né? E essa aqui é a variação de temperatura, certo? Então, isso é basicamente um balanço de energia. Tudo que entra é igual a tudo que sai, no caso. The equation shows us that the increase or decrease in temperature of a rotating tire is governed by three terms. One, ou seja, ele vai falar desses componentes da equação. Né? Essa equação, o aumento ou a redução de temperatura, ela é conduzida por três termos. Certo? O primeiro, laws of temperature between tire tread surface and surrounding air. Laws of temperature between the tire tread surface and the track. Generation of temperature because of lateral and longitudinal force in the tire contact patch. Bom, e aí aqui ele me diz o que são os três termos ali, que eu até já explanei para vocês. Mas o que é que nós temos quando um pneu está trabalhando, né? Quando eu estou dirigindo e gerando slip angle, gerando slip ratio, o que é que acontece? Eu tenho uma geração de temperatura devido ao atrito, né? Devido às forças que são geradas do atrito do pneu com a pista, ou seja, devido às forças laterais e devido às forças longitudinais na contact patch, é a zona de contato do pneu com a pista, certo? Então, essa aqui é o que vai gerar o ganho de temperatura do pneu. Depende da velocidade, do slip angle, né? Da força lateral, depende da força longitudinal, do slip ratio, ou seja, se o pneu está distracionando. Quando eu digo distracionando, é numa força para frente, certo? Quando ele está deslizando, vamos tentar diferenciar aqui, é quando eu estou girando o volante, estou esterçando os pneus, mas o veículo não está indo para a trajetória que eu desejo. Então tem um slip angle nesse caso, e isso está aquecendo os meus pneus. Pode até entrar numa zona exagerada e aí ao invés de gerar um atrito, né, ótimo, vai gerar o atrito menor, mais ainda componente de desgaste, né? Mas vamos falar de temperatura aqui, né? Isso tudo ao quadrado, certo? Agora vamos para as perdas. Eu tenho perdas de temperatura devido à convecção com ar externo. E eu tenho perdas devido à condução com a superfície da pista, certo? Então, né, ele coloca aqui este Audi R8 e eu vou dar um zoom aqui na região dos pneus, certo? Em verde, você vê o que é que está ocorrendo, condução, certo? E aí eu tenho aqui em 3, que é onde está gerando calor. Aqui é a geração de calor. Por quê? Porque aqui é o Tire Contact Patch, que é a zona de contato do pneu com a pista, certo? E aí, dependendo da atividade que esse carro está realizando, ele está realizando uma curva. Então, eu vou ter essa componente e essa daqui, porém, essa em menor tamanho. Ele está numa saída de curva, então eu vou ter mais essa daqui e menos essa, porque o carro já está saindo, então eu estou pedindo tração mais do que força lateral.
né? Então eu vou ter mais isso aqui. Se distracionar, aí isso aqui vai aumentar, né? Esse coeficiente, o sleep ratio. Dependendo da velocidade da curva, o que, sei lá, muito aberta, muito fechada, isso aqui pode contribuir também, né? Então, isso aqui depende da atividade do veículo. Aí a gente tem aqui os termos em dois, né? Eu tenho duas zonas. O que são essas zonas? Essa aqui é a zona que está pré-contato com o pneu e essa aqui é a zona que está pós-contato. Ou seja, eu tenho essa zona aqui que vai chegar, entre aspas, fria, e eu tenho essa zona que vai sair quente, mas ainda está em contato com a pista, né? Mas perdendo contato, ou seja, vai ter uma leve condução ali de temperatura, né? E aí depois ela vai entrar nessa região aqui e vai sofrer convecção com o ar externo, ou seja, vai transferir calor para o ar externo. Certo? Então isso aqui é uma ilustraçãozinha bem didática de como os pneus são aquecidos. Vou retirar o zoom aqui para a gente ver o texto. An example of temperature evolution of the left rear tire on a car going through a right-hand corner is given on Navan 8.14 in figure 8.14. This graph shows vehicle speed, lateral and longitudinal acceleration, and the middle tire surface temperature of the left rear tire. Esse gráfico ele vai mostrar a velocidade do veículo, força lateral, aceleração longitudinal, força ou aceleração, né? São parecidos. E a temperatura da banda de rodagem, porém, no meio do pneu traseiro esquerdo. É uma curva para a direita, ou seja, então o pneu traseiro esquerdo é o mais exigido. During the stride, vamos ver primeiro o gráfico, depois se a gente consegue identificar algo. Bom, o gráfico está bem didático por si só. Vamos ver aqui o que é quem aqui. Eu tenho a temperatura do pneu em vermelho aqui, certo? Eu tenho a aceleração lateral, que é este Y. Eu tenho a minha aceleração longitudinal, que é o lilás. E eu tenho a velocidade do veículo, que está em azul. Ou seja, aparentemente eu venho de uma grande reta, né? O veículo já está próximo de sua velocidade máxima, ou está chegando à sua velocidade máxima, então a gente vê que a aceleração longitudinal está caindo. Aí, o que é que acontece? O que é que eu tenho nessa parte aqui? Eu tenho velocidade, eu tenho aceleração, nem tanto, a aceleração está caindo. Eu tenho sleep ratio? Não. Então esse termo aqui, o termo de geração de calor, né, devido ao contato com a pista, ele vai ser mais de... a temperatura ela vai cair devido à convecção com ar e à condução com a pista, né? Ou seja, praticamente não vai ter geração de temperatura, né, nas retas, né? Então é o momento que os pneus esfriam, certo? E aí ele freia, começa a entrar na curva, que é o gráfico verde, né? Ele freou, já começou a entrar na curva, começou a produzir o que? Sleep ratio, não, sleep angle, ou seja, começou a esterçar o carro. Então aqui eu já tenho, né, um momento onde a minha temperatura atingiu o mínimo, aí ele freia, o piloto freia e aí o pneu começa a ganhar temperatura. Por quê? Porque eu tenho duas exigências, que é o que? As forças longitudinais, eu posso ter uma travada de roda, então tem o sleep ratio, tem a velocidade, que é muito alta, ele vem acima de 250, você pode ver ali no cantinho, né? Então começa a ganhar temperatura, eu estou começando a girar o volante, induzindo, né, um ângulo de deslizamento, ou seja, as rodas estão começando a virar e deslizar na pista, né, tentando trazer o carro para dentro da curva. E aí eu venho para o ponto 4. E o que quer dizer o ponto 4? Eu tenho a menor velocidade, né? Eu estou numa zona próxima da menor velocidade. E eu tenho a maior aceleração lateral. Ou seja,
eu estou utilizando o máximo do potencial dos pneus para fazer a curva, então eu tenho um ganho de temperatura muito grande, veja que a temperatura sobe bastante, e aí depois essa aceleração lateral começa a oscilar, reduzir, porque o piloto está saindo da curva, a aceleração longitudinal volta a crescer significativamente, e aí essa temperatura que era alta começa a cair, tem um leve pico, provavelmente devido a essas componentes aqui estarem relativamente altas, e depois eu tenho uma redução grande. Por quê? Porque aqui eu já não tenho mais deslizamento, o veículo está em alta velocidade, então eu tenho convecção, condução com a pista e tudo, e a temperatura do pneu cai. Então vamos ver o que foi que ele disse, né? Ver se eu acertei alguma coisa. Só centralizar aqui. Então vamos lá. An example of... Ok, eu já li isso aqui. Então, during the stride before corner, area 1, aqui é a área 1, we can see the temperature decreasing over time. Ou seja, a temperatura está caindo no tempo. There is no lateral force. Ok, então zero aqui. Essa é a equação que vai dominar, certo? Assim, essa é a equação que gera calor, né? Não é o que vai dominar, né? There is no lateral force, então zero aqui. Ou seja, então zerou tudo. And the longitudinal acceleration decreases to almost zero with increasing speed. Ou seja, eu tenho uma velocidade crescendo e olha a minha aceleração longitudinal caindo aqui, ó, para perto de zero. Né? Então, ou seja, essa componente é pequena e chega a um ponto de ser quase zero. Então, this means that the term, esse termo, is almost zero, and temperature change is nearly completely determined by thermal conductivity between tire tread and air tracks, ou seja, a temperatura é completamente determinada pela transferência de calor para a pista e para o ar, né? Aí vamos para o ponto 2. Ponto 2. Point 2 in figure 8.14 indicates where the driver starts braking. At this point, longitudinal acceleration goes from 0 to local maximum, but at the same time, speed decreases. Local maximum, o que ele quer dizer? Ele vai para o máximo negativo, a máxima desaceleração, certo? We can also safely assume that this wheel will have a negative slip ratio at time to braking. Ele está fazendo uma consideração, né, que o veículo está tendo uma razão de deslizamento, né, um slip ratio negativo. Né? O que ele quer dizer com isso? É que a razão está tendo um diferencial de velocidade negativo, ou seja, que não está tendo deslizamento efetivo, né? E aí eu vou ter uma componente pequena e negativa. We do not see any significant change in the tire temperature. When we look at the equation term again, it is clear that Fy, força lateral, is still zero. Fx and Sr increase, but the speed is decreasing, the drive is braking, and at a rapid speed, longitudinal acceleration goes to a maximum. Fx will not be that high because at this time it has probably little vertical load. Certo. Foi o que ele disse aqui. Certo? Ele já disse, excluiu a componente lateral, porque ele está na aproximação da curva, frenagem, certo? Então estou produzindo força longitudinal, né? E slip ratio, mas a minha velocidade cai. Ou seja, então esse é um termo que, embora ele se mostre dominante nesse momento, ele está caindo no tempo, certo? This means that in this example, the increase of temperature because of forces in tire contact patch arm is more or less balanced out by the cooling effect of air in track surface. Vamos esperar o avião.
Passou. Bom, avião passou, vamos lá. Então, o que ele está dizendo aqui? Como o meu termo longitudinal, vamos chamar de longitudinal, tudo que for de reto, e aqui é curva, não está produzindo tanta temperatura, acaba que eu tenho uma equação balanceada, com perdas e ganhos que acabam não gerando um efeito de aquecimento muito pronunciado, e aí o pneu ainda continua com o efeito de arrefecimento, ele ainda está sendo arrefecido, né? It all changes the moment lateral acceleration starts to build up. Isso tudo muda no ponto 3 quando a aceleração lateral entra no jogo, ou seja, quando o piloto começa a contornar a curva. From this point, we can see a rapid increase in tire temperature, which peaks at about the same place as the lateral acceleration, at point 4. The car is still braking, so everything said so far is still valid at point 3. Ou seja, no ponto 3 o carro ainda está freando e está produzindo carga lateral. Ou seja, tudo que eu falei antes, o que o autor falou antes, né, é válido. Ou seja, a gente tem agora um ganho de temperatura bem mais expressivo, pois as duas componentes dessa equação estão agindo. Tem velocidade, tem slip ratio, tem carga lateral, tem carga longitudinal e tem slip angle. Está tudo aí adicionando temperatura no pneu. Now, however, Fy and agora ponto 4. The car is still braking, so everything is valid. Now, however, Fy and alpha will increase while decreasing speed will get smaller. This effect will overrule cooling effects and temperature change will increase. Ou seja, o que aconteceu agora? O carro, eu tenho um aumento no slip angle e na força lateral. O carro está entrando na curva, mesmo que a queda de velocidade seja um pouco mais pronunciada, ela vai chegar a um ponto que vai parar, porque vai ter aquela velocidade de contorno de curva. Então essa redução vai ficar menor. O fato é que agora esse termo vai sobrepor as perdas de calor, né? Ele vai dominar agora. Né? Agora eu estou produzindo, o pneu está gerando calor devido ao atrito, então ele vai sobrepor os efeitos arrefecedores de condução e de convecção. Because this corner has a double apex, we can see a short decrease in lateral acceleration. Vamos rever aqui. Interessante. Essa curva ela tem dois ápices. Então a gente vê aqui, tá aqui o primeiro. Provavelmente o primeiro ápice está nessa região aqui. Isso não significa a região da curva, tá? Isso aqui é só aceleração lateral. Então significa que provavelmente o piloto atingiu o ápice em algum momento aqui, em algum ponto por aqui, e o outro ápice por aqui. Por isso que eu tenho essa leve queda e depois um leve aumento. Quem não sabe o que é ápice, dá uma olhada nos vídeos anteriores. A gente já falou disso, se eu não me engano, no vídeo sobre cornering, que é o capítulo 4 ou é 5. Dê uma olhada. Vai estar aqui no card também. Eu vou colocar toda a playlist aqui no card e na descrição. E também tem artigo no site falando disso. Bom, então, because this corner has a double apex, we can see a short decrease in lateral acceleration, although the driver is accelerating again after point 4 and the speed is increasing. The drop in Fy and alpha still causes tire temperature of this wheel to drop. It picks up again at the second lateral acceleration peak. Ou seja, o piloto está saindo do primeiro ápice, né? E aí ele vem para o segundo. Por isso que eu tenho esse picozinho aqui, né? Ou seja, eu tenho ele está reacelerando, produzindo aceleração longitudinal, você vê aqui, né? Enquanto está dobrando. E aí eu tenho esse segundo ápice aqui. E aí eu tenho esse segundo pico de temperatura. Menor, contudo, né? Mais significativo.
At point 5, the car is accelerating in a straight line again, where the tire will be cooled down by air and asphalt. Agora o arrefecimento vai dominar. In conclusion, we can state that in order to create tire temperature, we need to maximize lateral, longitudinal force, slip angle or slip ratio and speed. Ou seja, a primeira conclusão que se pode tirar disso tudo, o ganho de temperatura está na produção de cargas laterais, longitudinais, velocidade e slip angle, ou seja, o ângulo de deslizamento das rodas dianteiras, né? E o slip ratio, que é a diferença de velocidade do veículo e a velocidade das rodas, o que me caracteriza uma perda de tração, né? Um destracionamento das rodas. Certo? Se eu tiver um carro com tração dianteira, aí eu vou ter uma situação crítica, porque eu vou ter duas componentes e um pneu só. Né? Então entra essa consideração aí no veículo de tração dianteira, que é uma configuração comum em carros de turismo, né? Da categoria turismo e tudo. Né? Então, esses são os componentes que fazem o ganho de temperatura no pneu. Talvez você, sabendo disso agora, você vai interpretar algumas coisas nas corridas e vai entender, né, por que em algumas situações eu tenho mais desgaste do que em outras. Isso já mostra que em algumas situações a gente vai ter mais desgaste. Por exemplo, em pistas em que eu tenho curvas com muito downforce, com velocidades muito altas, né? Em pistas que ela não tem uma aderência muito alta, mas ao mesmo tempo provoca um comportamento no carro em que ele acaba fazendo muitas curvas com um slip ratio, um slip angle um pouco mais alto que o normal, então eu posso produzir mais temperatura nessa pista, né? Mesmo achando que devido à baixa aderência, né, eu não aqueceria tão bem os pneus. Né? Então são conclusões que você chega só olhando essa fórmula. Assim, se você parar para pensar um pouco, você chega a certas conclusões. A combination of all these points will create the highest temperature increases. Obviously, the driver has a lot of control of this parameter, so different driving styles, e.g. V-style corner entry exit versus corner entry with a lot of steel braking, will result in different tire temperature. Bom, ele diz também que essa análise desses fatores que a gente viu, dessa fórmula, também pode variar, né? Ela não entrega valores muito comuns, embora há um certo padrão comum, mas sempre vai também contar um pouco o estilo do piloto, né? Como os pilotos entram nas curvas. Né? Existem muitos estilos diferentes de se pilotar, né? Que a gente chama de corner approach, né? Da aproximação para uma curva, né? Como negociar com a curva e tudo, e isso acaba gerando diferentes níveis de temperatura nos pneus. Isso é interessante também porque às vezes a gente tem dois pilotos na mesma equipe e um se dá muito bem com os pneus e com o carro e o outro já não se dá tão bem, não consegue ser tão rápido, mas não necessariamente significa que ele é mais lento que o outro piloto. Né? Ele apenas tem um estilo que não está cabendo ali e nem todo mundo consegue sair desse estilo. We can influence this parameter as well by altering the setup of the car. Indeed, a big part of setting up a car comes down to thermal management and making sure the tires spend as much time as possible in the optimal temperature range. Bom, ele conclui que uma forma de você estar trabalhando com essas temperaturas é o acerto do carro, né? E de fato o acerto do carro tem muito a ver com isso, certo? E vai mudar um pouco também o padrão de como essas temperaturas, a taxa que essas temperaturas crescem, e é um negócio assim que tem que ser feito com muito cuidado também, né? O
pessoal da engenharia, né, de dados, tem que conhecer muito bem o fornecedor de pneus, as capacidades daquele pneu para não fazer um carro mal acertado, né, que sobrepõe as capacidades do pneu. Bom, acho que dá para encarar esse tópico